Olá pessoal, tudo bem? Muitíssimo boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui em mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa sempre azul, acolhedora e inovadora Univale. Hoje eu estou aqui com um convidado extremamente especial, nosso querido doutor Amaury Silva. O Amaury é juiz de Direito, doutor pela Unicinos, estudou lá Direito, Comunicação, é um profissional multidisciplinar, um grande intelectual, e eu agradeço, Amaury, imensamente sua presença aqui. Obrigado por aceitar o convite, tá? Estamos muito felizes aqui de recebê-lo, tá? Hoje nós vamos tratar, junto com o Amaury aqui, de um tema muito especial: Tribunal do Júri, democratização da justiça ou espetáculo? Amaury, antes de começar a falar do Tribunal do Júri, a gente tem uma perguntinha aqui que é a mais simples de todas. Quem que é o Amaury por ele mesmo? Complexa, né? Eu quero registrar a minha satisfação de estar novamente aqui na TV Univale, no seu programa com você, professor Bernardo. O Amaury, por ele mesmo, ele é uma pessoa e um profissional que busca superar as dificuldades da vida e, durante esse período transitório da nossa passagem por aqui, interar de maneira mais aprofundada possível com as outras pessoas e com as dimensões que o planeta pode nos ofertar. Esse é um grande desafio que a gente procura preencher da melhor maneira possível. Rapaz, então pronto. Vamos tentar fazer com que esse momento nosso aqui seja profundo. Amaury, o que é, dizendo para os nossos futuros alunos, futuras alunas, para os nossos telespectadores, o que é o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri, ele é um órgão da estrutura de organização judiciária, do Poder Judiciário no país todo, e que tem uma missão, professor Bernardo, meus amigos, minhas amigas, de levar à garantia constitucional de oferecer um julgamento de natureza híbrida, com participação popular e dos magistrados togados, para os chamados crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, como homicídio, aborto, infanticídio, induzimento, auxílio e instigação ao suicídio. É um instituto, né, Amaury, que a gente, no direito, muito polêmico, né? Ele é muito polêmico exatamente por essa característica híbrida que você trouxe para a gente, né? Isso nos conduz, definitivamente, a pensar numa busca por democratização da efetivação da justiça, né, de alguma maneira. Como que você, né, já tendo escrito sobre o Tribunal do Júri, tendo estudado sobre o Tribunal do Júri, você entende que ele é de fato uma forma de democratização da aplicação da justiça? Como que você vê essa questão da democracia e do Tribunal do Júri? Importante essa observação que você fez, professor Bernardo, pelo seguinte: existem entusiastas do júri como eu, né? Existem também detratores do júri, pessoas que entendem que, por exemplo, um jurado ou uma pessoa decidir sem fundamentar é algo da Idade Média. Mas qual é o grande ponto a ser destacado em relação ao Tribunal do Júri? A partir do momento que nós conseguimos decidir por fundamentos metajurídicos tirados de um consenso popular, me parece que cumpre a sua missão de democratizar e de aproximar a sociedade do ato de justiça, que não é só determinados atores do Poder Judiciário que teriam a prerrogativa para fazer. Se nós fizermos uma linha do tempo com 200 anos de Tribunal do Júri no Brasil, pode chegar, às vezes, a uma situação de perplexidade. Por exemplo, tem-se a impressão de que o júri entrega mais absolvições por complacência do que condenações. Muito pelo contrário, os índices de condenação do Tribunal do Júri aproximam de 70%. Em relação aos casos de feminicídio, 90%. Então, me parece que o júri, além de cumprir essa missão de democratizar, ele também é um grande elemento educacional para a população. Perfeito, perfeito. Me parece, então, que em defesa, digamos assim, do Tribunal do Júri, a gente poderia dizer de uma função pedagógica, né? De uma função pedagógica no sentido daqueles que participam do júri estarem mais inteirados da maneira de harmonização da sociedade e, ao mesmo tempo, também o Poder Judiciário vai tendo uma audição
talvez, poderia dizer assim, né, da participação popular em sede da sua aplicação. Quer dizer, tirando um pouco a prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário de dizer a lei, né, entregando a possibilidade de trazer a comunidade para dentro do Poder Judiciário. Amaury, essa questão que você trouxe, né, dos detratores, dos críticos, né, por que você acha, né, que surge uma espécie de olhar para o tribunal do júri como se fosse um espetáculo? Né? Muita gente olha para o tribunal do júri dessa maneira, muitas pessoas leigas olham para o tribunal do júri dessa maneira e fazendo a crítica dizendo, olha, exatamente esse espetáculo aí, ele não guarda cientificidade, ele não tem fundamento. Como é que você vê essa questão de uma espécie de espetacularização, que obviamente não é peculiaridade só do tribunal do júri, nós todos e todas sabemos, né? Exatamente. Mas isso me parece muito mais como uma simbologia da fisionomia do júri. O júri tem uma linguagem diferente. Não é só uma linguagem escrita, é uma linguagem comunicacional múltipla. Ela tem a postura, a forma de comunicar com o conselho de sentença, que é formado por pessoas leigas, não pode ser a mesma forma técnica entre operadores do direito, assim dizemos, né, como aprendemos na faculdade, nos cursos. Justamente para poder extrair, naquele contexto, professor Bernardo, talvez elementos que vão definir, para além do direito, uma determinada solução. Então, o júri pode perdoar, o júri pode, num determinado momento, odiar. Ele não está vinculado, inclusive, para fins de avaliação de critério probatório, do chamado livre convencimento motivado. Sim. É a íntima convicção. Então, ali há um elemento diferente nesse escrutínio e que, às vezes, essas pessoas que são críticas, que não toleram esse tipo de abordagem decisória, possam entender que ela seja, talvez, anacrônica ou superada, ou então que ela não entrega uma decisão de qualidade. Mas os números estão aí a mostrar. Eu falo isso porque eu, particularmente, sou um entusiasta do júri, acho que ele ainda cumpre de maneira satisfatória a sua missão, o seu papel histórico e constitucional, que é colocado principalmente pelo Brasil e dentro da tradição brasileira. Perfeito. Amaury, te ouvindo falar, né, sobre essa questão, me veio um ponto aqui que não estava na nossa pauta, mas eu gostaria de te ouvir, que é o seguinte, são as novas formas de saber, diria eu, uma ecologia de saberes, né? Porque muitas das vezes os nossos alunos e alunas se prendem a uma formação que, às vezes, o mercado profissional já não está querendo ela mais. Ou seja, aquele profissional, por exemplo, disciplinar. O mercado profissional hoje não quer um aluno disciplinar, ele quer um aluno interdisciplinar e multidisciplinar. Você entende que o tribunal do júri é um local de atuação do profissional do direito que suscita essas novas sabedorias que a gente está comentando? Talvez como nenhum outro setor, né? De maneira assim muito contundente. Por quê? Em 2022 eu tive a oportunidade de atualizar para uma terceira edição o meu livro de Tribunal do Júri. E aí eu trouxe um argumento que, embora já colocado a nível da intelectualidade já há algum tempo pelo professor Paulo Freire, que era a questão do pensamento sulear, eu acho que nós estamos vivendo uma espécie de aprofundamento sulear do Tribunal do Júri. Questionar, por exemplo, se uma legítima defesa da honra pode ser interditada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, impactando aspectos antropológicos. Então, isso exige do profissional do direito essa energia multidisciplinar. Meu campo de atuação, por exemplo, meu campo de formação em doutorado, que é a comunicação, me parece hoje que, para o processo em geral, que exige uma linguagem atualizada, uma linguagem de mídia digital, já exige essa postura interdisciplinar com a comunicação. No Tribunal do Júri, com muito mais ênfase. Então, isso que você disse é uma assertiva que me parece muito desafiadora para aqueles que querem utilizar o direito sob um viés de vanguarda. Exato, exato. Rapaz,
Gostei dessa ideia. Eu não mexo com o Tribunal do Júri não, mas vou falar isso com os meus alunos. Pessoal, nós vamos agora para um brevíssimo intervalo. Convido a todos e todas a tomarem uma aguinha, mas voltarem aqui, que estaremos aqui continuando com o nosso querido Amaury, falando sobre o Tribunal do Júri, essas possibilidades dele, a democratização que ele traz para o cumprimento jurisdicional, mas, sobretudo, aprendendo acerca de novos saberes, que é para isso que nós nos encontramos aqui. Espero vocês. Até logo. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, e de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos. A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que como fosse um divisor de águas. Faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Olá pessoal, como dito, muito rápido, já voltamos aqui
para o nosso Questão de Direito com o nosso querido Amaury. Já vou direto para a próxima pergunta, né? Que é assim, Amaury, nós já começamos a falar disso, né? Assim, você podia dizer para o nosso público, né? De maneira agora um pouco mais objetiva, assim, do que nós já falamos. O que você considera um rol de questões positivas, benéficas, que o Tribunal do Júri traz, e, por outro lado, questões que você considera negativas em face desse instituto? Bom, os pontos que eu ressalto como positivos são ligados precisamente na questão didática para a população, a questão da democratização e o servir de espelho para a população, principalmente porque, no caso brasileiro, diferentemente de outros países, talvez nós lidamos no Tribunal do Júri com o bem jurídico mais importante, que é a vida. Então, me parece isso muito positivo para poder trazer à tona, sair dos gabinetes com os julgamentos e trazer até a população. O grande déficit, os pontos negativos, me parecem mais ligados a questões técnicas. Infelizmente, nós temos, em determinadas situações episódicas, digo até episódicas, que acaba ocorrendo uma espécie de esvaziamento do comprometimento daqueles que estão nos polos da diversidade, talvez leva para uma pessoalidade. Então, por exemplo, quando há alguma decisão, no próprio plenário do Tribunal do Júri, existe uma espécie de chantagem de abandonar plenário pelo Ministério Público, pela defesa, e isso consagra um esvaziamento da jurisdição e que leva a população a uma perplexidade. Não obstante, a gente saber que, às vezes, quem está conduzindo na presidência possa errar, mas esse erro o próprio sistema judiciário vai corrigir de um determinado momento. Então, me parece ser uma solução adequada, o famoso abandono de plenário para inviabilizar os julgamentos. É uma negativa. E aí tem um ponto também técnico, Bernardo, aí eu gostaria de falar diretamente até para os alunos, para os professores, para o pessoal da área, que é a questão técnica de quesitação, né? Os quesitos sempre foram um grande calcanhar de Aquiles, que é o quê? O juiz, presidente, tentar comunicar com o jurado leigo, às vezes, teses ou situações jurídicas que são complexas, né? E me parece que a gente tem que investir nisso. A reforma de 2008 no Tribunal do Júri, que virou o nosso júri de cabeça para baixo, melhorou muito nesse ponto. Mas a gente ainda tem alguns gargalos que precisa de melhorar. Talvez chegar, não sei, até o modelo inglês, guilty or not guilty. Condenado, absolvido ou não, né? Inocente ou não. Para evitar, às vezes, uma compreensão inadequada do conselho de sentença e, às vezes, laborar em equívoco numa determinada conclusão. Então, parece que esse é o ponto falho que merece uma preocupação maior. Entendo. De fato, é uma questão de, talvez, de lapidar o Instituto, né? Eu acho que, e isso é interessante falar para as pessoas, né, que não é só com o Tribunal do Júri, os institutos jurídicos eles vão a todo tempo tendo que ser alterados por um motivo absolutamente natural, que é a transformação social. Quer dizer, a sociedade ela é diversa, ela, sobretudo agora, né, eu acho que me parece que com o advento das redes, né, acho que nunca a comunicação esteve tão em diálogo com o direito, né? No momento acho que isso acontece. E aí, nesse sentido, Amaury, eu queria te ouvir, né, assim, como que você vê a relação dos julgamentos que são estabelecidos nas redes sociais? Quer dizer, você enquanto magistrado, enquanto um intelectual que trabalha a interface do direito com a comunicação, né? Como que você enxerga isso, né? Esses linchamentos, esses pré-julgamentos que acontecem, até mesmo a cultura do cancelamento, que é um júri que é criado informalmente para condenar uma pessoa ou absolvê-la. Como é que você enxerga isso nos dias de hoje? Excelente questionamento. Eu gostaria até de acrescentar, esse é mais um ponto falho que precisa de evoluir, tem que haver um progresso nesse espaço, sem enxergar na mediatização da sociedade, que é um processo irreversível, né? Hoje a gente não tem mais aquela forma canônica de receptor e emissor, todo mundo na interação produz conteúdo, comenta o conteúdo do outro, se engaja, mas isso tem
pelo avanço de redes sociais, do meio digital, tem havido de maneira drástica e preocupante linchamentos que saem da plataforma online e vão para a realidade, como alguns casos. E, obviamente, quando a gente tem episódios que vão ao tribunal do júri, que são de repercussão, acaba ocorrendo uma espécie de captura do tribunal do júri. Muda-se a instância de deliberação. O Poder Judiciário, pelo Conselho de Sentença, os 7 cidadãos que são escolhidos, eles passam a ser quase que marionetes de alguma opinião pública prévia. E aí, isso vai suscitar uma discussão que talvez nós não tenhamos tempo de fazer aqui, mas a questão do controle ou não de redes, do controle ou não de meios de comunicação, ou a preocupação com relação à censura. Mas eu vou fazer uma ponderação aqui, uma norma que existe no direito inglês em alguns países da Europa, que é o seguinte: quando deliberado para ir a júri, se num determinado programa televisivo se convoca o Ministério Público ou a defesa para dar a versão A ou B, tem que se dar a oportunidade ao outro também. A gente tenta transformar o contraditório e a ampla defesa, talvez, naquele espaço midiático, porque naquele momento ainda os cidadãos que vão julgar não estão selecionados. Então, eles estão ali à deriva daquela informação que está circulando livremente. Esse é um ponto que não é perfeito, tá? Mas avançaria em termos disso, principalmente quando já determinado que um caso de repercussão fosse levado a julgamento para evitar, é uma moléstia, né? Sim, é uma anomalia o pré-julgamento, porque cada um com a sua esfera. O linchamento moral, midiático, é algo que compromete a democracia, muito preocupante. Eu concordo. Eu falava sobre esse assunto em uma palestra na quarta-feira, né? E eu penso que o cancelamento, ele é uma coisa que faz com que a democracia ande para trás. Né? Porque uma vez que você cancela, por conceito, você impede, interdita o debate. E uma vez que você interdita o debate, não há democracia dentro da ausência de discussão e, sobretudo, de conflito. Porque eu acho que muito mais do que aprendermos a tratar o conflito, eu acho que é muito mais importante aprender a tratar o conflito do que estabelecer bases estanques de julgamento que vão colocar as pessoas numa posição de cancelada, né? Quer dizer, me parece que não é a forma mais democrática, né? Amaury, e falando em democracia, nós estamos chegando no final, por incrível que pareça. Inclusive, já vou te dizer, né? Vou lhe convidar para a gente falar sobre a regulamentação das mídias, das big techs. Eu acho que esse tema é da ordem do dia, né? Mas, neste programa, a gente começa com o convidado ou a convidada falando dele e termina de novo pedindo para esse convidado ou convidada para contar um caos para nós. O povo aqui conta caos engraçado, conta caos interessante, uns conta caos triste, acaba o programa, eu estou quase chorando, mas eu queria, para a gente finalizar, ouvir aí um caos seu dessa sua vastíssima e muito profícua história profissional e um profissional que nos encanta pela sua interdisciplinaridade. Olha, o Tribunal do Júri é uma fonte de muitos causos, viu, professor Bernardo? Mas eu vou me permitir contar um caso sobre eleições e atuação de juiz eleitoral, porque a gente sabe daquele adágio antigo, né, de que a justiça, assim como a mulher de César, tem que ser honesta e parecer honesta. E eu fui colocado à prova em relação a isso. O episódio é o seguinte: o dia que o juiz eleitoral teve que tomar uma pinga e comer um torresmo num velório. Uai! Uai ilustra bem. Presidia eu um processo eleitoral numa cidade do Vale do Mucuri, aqui nas nossas Minas Gerais, e o juiz eleitoral tem que fazer reuniões preparatórias e de orientação com os integrantes da mesa receptora de votos. Presidente de mesa, o pessoal que trabalha recebendo o eleitor, porque ali é o coração da eleição, ali que tudo acontece, onde o eleitor vai e manifesta seu sufrágio. Então fomos logo cedo, fomos 6 da manhã, saímos, pegamos a estrada e chegamos em tempo oportuno para ministrar o curso. Na hora do almoço, fomos para um restaurante, eu, o chefe de cartório, mais um servidor, e
tinha um torresmo, comemos um torresmo, junto com a refeição, o dono do restaurante nos provocou dizendo que tinha uma pinguinha boa, aceitamos, não estávamos dirigindo, era um motorista da prefeitura que fazia o trajeto conosco, e logo em seguida que eu pus o meu copinho de pinga com o torresmo na mesa, chega um cidadão, senta ao meu lado, também com um copinho de pinga, e disse que éramos muito bem-vindos na cidade dele, que se precisasse de alguma coisa, poderia estar com ele, que ele se encarregaria de resolver todos os nossos entraves. E logo em seguida saiu, né? Ficamos sem saber, o chefe do cartório disse, ele que é um dos candidatos a prefeito na eleição. Mais do que depressa, alguns minutos depois, os celulares, na época, aqueles tijolões, o celular do chefe de cartório, o Júnior, começou a tocar. Olha, doutora Mauri, o pessoal do outro grupo político está reclamando aqui que o candidato a prefeito A está espalhando aí que está tomando até pinga com o juiz e que a eleição já está ganha. Aí pensei comigo, como vamos fazer para remediar? Não tinha como retroagir aquilo que de fato tinha acontecido, embora não tínhamos falado nada a respeito de eleição. Mas eu precisava demonstrar para a população que o juiz estava equilibrado, empatado com todo mundo. Eu falei assim, Júnior, localiza o outro candidato, né? Era uma disputa só de dois. Onde que ele estiver, nós vamos lá e vamos tomar pelo menos uma cerveja com ele, se for o caso. Aí embrulhamos um torresmo e levamos um restinho de garrafa de pinga, procuramos a cidade toda, achamos no velório. Chama seu fulano de tal lá, sentamos com ele lá, você vai tomar uma pinguinha comigo também e vai comer um torresmo aqui. Aí ficou tudo empate, ficou tudo regularizado, e aí a justiça provou que é honesta e tem que parecer honesta também. Muito bem, muito bem. Esse é dos bons, esse causa é dos bons, porque, quer dizer, é o equilíbrio, né? Tem que demonstrar. Tem que demonstrar e, nesse caso, foi efetivada a ampla defesa e o contraditório, todo mundo se manifestou no processo de maneira equânime, né? Exatamente. Mesmo que um no bar e o outro no velório. No velório. Pessoal, agradeço a todos e todas, em especial ao nosso querido Amauri, por esse papo super enriquecedor, mas, sobretudo, um papo amável e equilibrado, como é o nosso convidado e como nós todos e todas devemos ser nas nossas vidas, não é? Quer dizer, a amabilidade com o equilíbrio talvez seja uma fonte de encontrar a possibilidade de convivência com as diferenças. E o Tribunal do Júri é um lugar onde a população aprende o direito e acaba também ensinando para ele. E com esse convite, com esse dito, eu convido vocês a estarem conosco neste programa e também nos próximos que virão, para que a gente seja amável e equilibrado. Muito obrigado por mais este momento e até a próxima. Valeu!